Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast Cintia Invest, o podcast aqui da Tarobá. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante para a vida das pessoas, que é sobre o planejamento financeiro, mas nós vamos fazer um pouquinho diferente. A gente vai falar do planejamento financeiro do tradicional para o digital. E aqui tenho comigo uma pessoa que eu admiro muito, ele sabe disso, me inspiro nele, inclusive, Cleverson Pereira, que ele é professor universitário, educador financeiro e autor do livro Mercado de Capitais, além de ser head educacional da UniUX. Cleverson, muito bem-vindo. Obrigada, estou muito feliz que você está aqui. Cíntia, eu que agradeço o convite, né? Obrigado pelas palavras. Também tenho uma admiração muito por você, primeiro, né? Por saber um pouco da tua trajetória nesse pouco tempo que eu te conheço, né? Dentro da Unil. Esse projeto maravilhoso de levar informação para um podcast, né? Educar as pessoas. Isso é algo que, assim, eu faço muito e valorizo muito as pessoas que reservam um pouco do seu conhecimento, do seu tempo, para levar conhecimento para as pessoas. Então, estou muito feliz de estar aqui mesmo, podendo colaborar com o seu projeto, e obrigado pelo convite. Eu que agradeço por você ter aceitado. Mas, Cleverson, fala um pouquinho de você, porque assim, eu falei, né, algumas missões suas aí na vida, até na questão educacional, mas você tem uma vasta experiência no mercado financeiro, de investimentos, e várias certificações também desse mercado, né? Conta um pouquinho para o pessoal saber e conhecer mais você. Legal. O Cíntia, bom filho a casa torna, estou bem perto da minha cidade, né? Eu estou aqui em Londrina, sou natural de Andirá, uma cidade aqui próximo de Londrina, norte do Paraná. Já estou há 25 anos, mas há 25 anos eu moro em Curitiba. E desde quando pequeno aqui no interior, vivendo muito aquela questão do agro ali, eu vi o quanto que as finanças, o dinheiro fazia diferença na vida de um agricultor, de um trabalhador, né? Eu, por exemplo, sou filho de um pintor, de uma costureira, meus avós trabalhavam no sítio, administradores de um sítio e tal. Então eu via bastante toda aquela ginástica financeira que a gente falava para cuidar dos investimentos. E aquilo me motivou muito a estudar a parte financeira. E só que quando eu fui para Curitiba, eu vi assim, ó, eu preciso estudar tecnologia para entender de que maneira na tecnologia eu posso colocar finanças, né? De que maneira? Então, eu comecei a estudar análise de sistemas, me formei em análise de sistemas, e daí eu comecei a trabalhar num banco. E aí esse banco me motivou muito para ir para a área econômica, mas sempre com aquele pensamento de inovação, né, da parte de tecnologia. Tanto é que dentro desse banco eu participei de alguns projetos, como o primeiro app, a parte de digital, a parte de um banco digital que eles criaram em paralelo ao banco mesmo tradicional. Projetos bem bacanas, assim, que aconteciam, eu me inscrevia e participava. Então, assim, eu sempre queria realmente, eu visualizava lá atrás que quanto mais você estivesse próximo da tecnologia e quanto mais você cuidasse do dinheiro, são dois pontos importantes, assim, para a sua evolução. Né? Porque a gente viu que a tecnologia, muitas pessoas olham a tecnologia só como a evolução do quê? No caso de aparelhos de uso dia a dia, né? Vamos lá, um carro, telefone, a gente só viu a evolução nessa esfera, mas o dinheiro evoluiu muito. E aí o que aconteceu? Eu procurei me especializar depois disso na área financeira. Então tirei algumas certificações, como a certificação CEA da Ambima, né? Que você também tem. Daí eu fiz Ancor para trabalhar depois como um assessor de investimento. E também, há mais ou menos 1 ano e meio, eu tirei a certificação de planejador financeiro, que é o CFP. E depois de um bom tempo trabalhando numa instituição bancária, onde eu passei por todos os setores, eu resolvi empreender. Eu tive aquela velha história, né? Você passa por um bom tempo ali, CLT, que você fala assim, poxa, eu não posso morrer sem tentar empreender, né? Que é uma sugestão para todo mundo, né? Acho que a pessoa um dia precisa empreender para entender um pouco como que é a vida de um empresário, né? Enfim. E aí eu fui montei um escritório também de assessoria de investimentos, e a gente trabalhava diretamente com os produtos do tradicional, né? Como você falou bem na abertura. E aí, assim, depois disso, aí eu fui para o digital, quando eu conheci a Unil. Começamos esse projeto digital na Unil, que a gente está já há 3 anos, e eu percebo assim, ó, muito assim, como o dinheiro evoluiu e como as pessoas ficaram no tempo, em 2 assuntos, Cíntia. Na evolução do dinheiro na tecnologia e também no estudo de educação financeira. E eu não estou falando isso como crítica, eu estou falando isso porque são dados.
né? Não é o Cleverson que está falando. É os dados que mostram o quanto que o brasileiro não adere à educação financeira, que é fundamental. Uhum. E também o quanto ele não escuta quando pessoas que estão inovando, usando de tecnologia, ele não escuta e fala, deixa eu ouvir essa pessoa, o que ela está me trazendo de novo. Então, quando o novo entra muito na vida do brasileiro, quando ele vê que não tem outra alternativa a não ser usar a tecnologia. Uhum. Um exemplo disso é o Pix, né? Que a Sim. gente viu. Chegou, ou é isso, ou... Não, e também sente que realmente é mais fácil, trouxe soluções, né? Exatamente. Aí que a pessoa, mas tem que primeiro, tem ali uma certa resistência no início, porque Muito. o Pix teve. Exatamente. Muita resistência. Tem resistência no início. Tem bastante, porque assim, é aquela velha história do ser humano, né? Ele está tão acostumado com certos padrões, culturas, formatos de processo, que ele não quer mudar. Uhum. Porque quando eu falo esses dois parâmetros, só para fazer rapidinho uma analogia, quando a gente fala hoje, nós temos uma estoque de poupança, Cíntia, no Brasil, elevado, segundo o Banco Central. A gente tem aí quase mais de 900 bilhões em poupança. Quando você fala isso, tem gente que fala que poupança é um produto de investimento. Uhum. É uma forma de investir. Não, poupança é uma ferramenta de um hábito de poupar. Você entendeu? Então não tem como a gente comparar ela com outro tipo de investimento. Uhum, Por que isso acontece? Por cultura. Porque a pessoa foi, né, muitas das gerações, a geração Z agora está bem diferente, mas as antigas gerações sempre enxergavam o quê? Primeiro, ponto interessante que você aprendia quando era pequeno. Sempre é seguro você deixar neste produto aqui. Uhum. Você não vai perder, você não vai... Aqui você nunca perde. Você está seguro, nunca perde. Também não ganha, né? Não ganha também. Não Exatamente. perde, mas não ganha. Exatamente. E aí eu acho que esse mindset parece que ele segura as pessoas, trava as pessoas do crescimento, né? Uhum. Eu sempre visualizei isso. E eu vim de uma família muito conservadora, sabe? Meu avô me ensinou isso, meu pai me ensinou, guarda o dinheirinho no banco, guarda o dinheirinho na poupança. E como que eu desvinculei, tirei esse pensamento? Aprendendo, escutando pessoas. Uhum. A pessoa vinha e falava para mim, poxa, bacana aquilo que a Cíntia falou, vou estudar. Precisa estudar, entender isso aí. Uhum. Então faz toda a diferença de verdade, esses dois pontos que acontecem hoje no Brasil, né? O mundo também tem assim, as suas outras situações quanto à aversão à tecnologia, mas quando a gente fala em específico do Brasil, eu vejo que o dinheiro evolui muito rápido, Uhum. a tecnologia envolvendo dinheiro evolui muito rápido. Hoje as pessoas têm que ser muito mais rápidas para cuidarem das suas finanças pessoais, Uhum. e as pessoas não foram na mesma velocidade. Porém, um ponto interessante, né? Sempre há tempo de você aprender, sempre é tempo de você parar e cuidar do seu dinheiro melhor. Uhum. Então, assim, eu gosto muito dos seus materiais, quando você para ali no seu Instagram para fazer algumas ponderações sobre taxa de juros, você é bem didática, você explica. Uhum. Isso é fundamental para aquela dona de casa, para aquela mulher que é uma executiva, para dona de casa, para o homem de casa ou para o homem que é o executivo. Enfim, você consegue atingir uma classe tão grande de profissões ali, porque as pessoas não têm o tempo de ver um indicador e avaliar. E saber o impacto que vai causar isso na vida dela, no dia a dia também, né? Exatamente. Aí quando você dá aquele insert para ela, o que você está gerando nela? Um primeiro conhecimento e que vai despertar nela a vontade de aprender, de buscar, vou buscar mais informação, como é que vai ficar os preços agora dos financiamentos, né, no caso do aumento da taxa de juros. Então isso é bacana mesmo. E eu acredito que hoje no Brasil a gente precisa investir muito mais nisso. Quem tem vontade de, né, empreender, montar alguma coisa, eu digo sempre isso, né? Foque bastante em produtos e projetos para educação financeira. Uhum. Porque o que eu enxerguei assim ao longo do tempo, né? Quando eu era pequeno, nossa, academia era luxo. Uhum. Né? Sim. Porque hoje tem muito mais médicos preocupados em fazer uma medicina preventiva, sabe, tratar muito bem as pessoas, para a pessoa falar assim, eu preciso ter uma saúde para me gerar bem-estar. Academia, hoje já virou uma necessidade, Virou, né? Antes era luxo, antes era diferenciado quem fazia academia. Agora não, todos os médicos recomendam, seja lá qual a especialidade do médico, vai te recomendar atividade física. E o que eu vejo? Principalmente a parte da evolução, a evolução na economia global, que coisas que acontecem lá fora vêm rapidamente para o Brasil, do Brasil vai para fora. Então eu vejo assim, as pessoas, o que vai dar muito bons projetos, bons sistemas empreendedores para o futuro, Cíntia? Educação financeira. Uhum. Nós somos muito tímidos ainda. Alguns estados brasileiros, como exemplo São Paulo,
colocar a obrigatoriedade para ter uma disciplina de educação financeira na sua grade. Mas é muito tímido. Então, o trabalho que a Cíntia faz hoje, a gente precisa de milhões de Cíntias fazendo o trabalho para propagar a informação mesmo, para as pessoas terem o quê? Eu sou muito fã daquela questão. Eu acho que quando que você aprende de verdade, Cíntia? Quando você aprende conceitualmente com alguém e pratica. Sim. Então, eu tinha um amigo que ele sempre investiu em CDB, a vida dele inteira. E um certo dia, eu falei para ele assim, eu ainda não estava no digital, mas eu comecei a mexer com bolsa de valores. E ele falou assim, cara, isso é cassino. Isso é cassino, você tá doido? Meu Deus. Eu falei, não, calma. Todos os investimentos, quando você aprende, existe um fundamento e 2 pontos importantes. Você tem que aprender, entender e começar. E pôr na prática. Senão fica só um estudo teórico para você. Sim, não vai trazer resultado nenhum para a vida. O que eu perguntei para ele, eu vou perguntar para você agora. Cíntia, se você investe numa ação da Vale, por exemplo, você acompanha a evolução dessa ação, preço? Você procura ter informação da Vale? Eu, Cíntia, sim, porque eu gosto. Perfeito. Se você não investe? Não acompanha. Você não, né? Você está investindo, você quer saber o retorno que vai dar o teu investimento. Então, você tem que começar. Sim. Você tem uma ação hoje da Vale, R$60 que seja, você vai colocar uma ação ali, você vai se preocupar com a notícia da Vale, ver o comportamento dela. Se você não comprou... É um estímulo, eu entendi, é um estímulo para a pessoa praticar e buscar mais conhecimento. Exatamente. É sempre a ter. Quando eu pego pessoas, né, eu vi até o podcast que você gravou com o Nicolas Sack, e eu vejo assim, ó, quando as pessoas, a gente fala assim do mercado de ativos digitais, as pessoas já começam a falar, não, mas eu ouvi alguma coisa sobre isso. Mas de longe, né? Eu vi. Por exemplo, hoje tem uma acessibilidade muito grande para as pessoas ter o Bitcoin. As pessoas aprendem, vê países fazendo reservas agora, bancos, grandes instituições, organizações, comprando, fazendo reserva nele, com ativo. E o que acontece? As pessoas ainda assim falam assim, olha, não sei não, eu tô com medo. Mas ela não pega, por exemplo, 0,001 de um Bitcoin, para ver como que é, como que funciona, onde que eu compro, qual é a parte operacional que eu uso. E aí eu comprando ele, eu vou me preocupar com o preço dele, eu vou me preocupar em acompanhar ele, eu vou aprender mais. Assim então não adianta a gente ficar, muitas vezes, quando a gente vai fazer planejamento financeiro, e eu sei que você faz isso muito bem, aí a Cíntia vai lá, desenha todo aquele cenário, né? Faz uma carteira, rebalanceia, faz o rebalanceamento da carteira, diversifica, você faz muito bem. Você apresenta para o seu cliente, ou para uma pessoa que você está lá educando financeiramente, a pessoa, nossa, Cíntia, que bacana, ficou claro o que você me falou. Então tá bom. Aí você, naturalmente, você fala assim, então vamos fazer assim? Vamos iniciar então. Vamos iniciar? Perfeito. Aí, a partir daquele momento, ela fala, tá fechado. No outro dia, você fala para ela, então tá bom. Olha, para você pôr esse percentual, eu preciso que você abra conta aqui nessa corretora, você faça isso, faça aquilo. E ele não faz. Não adiantou nada. Será que é procrastinação? Você acha que é medo mesmo? O que acontece com esse bloqueio? Eu vejo assim, ó, o que eu percebo, assim, 2 pontos, tá? Eu vejo que, primeiro, as pessoas só se preocupam com dinheiro quando o dinheiro incomoda a vida delas. Esse é um ponto que eu vejo muito nas pessoas. Então, por exemplo, você já viu assim, a pessoa está lá endividada. Vem uma pessoa, faz um desenho para ela, ela consegue deixar de estar endividada. Aí, o que acontece? Quando ela consegue sair do endividamento e passa a sobrar recursos para ela, vem mais uma pergunta para ela. Aonde eu vou investir? Então, do mesmo jeito que ela estudou para que achasse uma alternativa e saísse do endividamento, e agora que é uma investidora, o que ela precisa fazer a partir daquele momento? Primeiro, buscar conhecimento. E segundo, ter alguém acompanhando. Sempre ter alguém acompanhando. Por quê? Porque muitas vezes, Cíntias, vamos lá, você é uma profissional, então o dia todo você está focado na sua empresa, ou você é uma médica, uma advogada, CEO de uma empresa, enfim. A Cíntia tem o tempo dela dedicado a essa profissão dela, mas ela ali ganha dinheiro. E para cuidar do dinheiro dela, se ela cuida, por exemplo, médico, da saúde das pessoas, quem cuida do dinheiro do médico? O médico, tá? Quem cuida da saúde das pessoas que o médico orienta? As pessoas com orientação do médico. Sim. A mesma coisa, o investidor, ele vai cuidar do dinheiro dele, ele vai cuidar, mas com o apoio de uma assessora, uma assessora. Então, isso faz toda a diferença, você entendeu? A primeira pessoa é entender e colocar em prática. Existe muita procrastinação, como você falou, eu concordo com você, mas eu vejo que hoje as pessoas precisam, no primeiro ponto, estarem muito mais abertas a escutar e praticar. Porque muitas vezes a pessoa escuta, fala que bacana, que lindo. A gente faz um evento no Brasil todo de palestras educativas, né?
levando informação sobre o mercado, ensinando as pessoas. E aí a gente fica naquela curiosidade, será que um grande percentual desse pessoal vai estudar o mercado, que a gente acabou de colocar lá o spoilerzinho na cabeça dele, será que ele vai para praticar mesmo? São poucos que vão. Né? Uhum. Se a gente vê hoje, nos últimos 2 anos, a população brasileira passou a se interessar mais pelo mercado de ativo digital. Mas a gente vê, Cíntia, muito ainda a pessoa entende, sabe que aquilo pode ser bacana para ele, mas ele tem aquele nível ali de sair do conceitual para a prática ainda trava muito ele. Tem um buraco ainda. Exatamente. Que não foi preenchido, né? Por quê? Porque ele ainda prefere, culturalmente falando, aquele que é mais tranquilo. Uhum. Aquele que nunca deu errado, mas é aquilo que eu disse para você, né? O período que eu mais cresci na minha vida profissionalmente foram nos últimos 4 anos. Por quê? Vou pegar assim, 3 anos na Unil e mais 3 anos empreendendo, os últimos 6 anos. Por quê? Porque eu saí da minha zona de conforto. Porque eu fui empreender, eu vi as diversidades de empreender, só que eu planejei, muito do que eu planejei não deu certo, porque eu comecei o empreendimento bem na hora que estourou a pandemia, eu ia inaugurar meu empreendimento. Mesmo assim, eu aprendi e coloquei em prática soluções. Então, tinha uma diversidade. Como que eu trato ela? Eu ia lá, mas eu praticava, eu colocava em prática. E depois, no ativo digital também, eu falei, como que uma pessoa me apresenta isso? De que maneira eu vou entender se eu não ir lá investir e praticar? Você entendeu? Viver mesmo, viver como investidor. Então, o que eu digo para as pessoas? Hoje é difícil, sem dúvida, a procrastinação para mim é a principal. Por quê? Porque as pessoas, é natural das pessoas para qualquer assunto, tá, Cíntia? Uma academia. Na vida, né? Na academia. Eu falo mesmo, eu estou num processo agora de toda a reeducação alimentar, a parte medicinal aqui com o Dr. Wagner, enfim, estou fazendo tudo. Porém, a única coisa que eu peço para Deus assim, é que eu não pare. Que eu consigo, sabe? Porque continuar. Por quê? Porque chega a hora, eu tenho que ir na academia de novo, tem aquela situação. Então a gente tem que falar assim, vou fazer acontecer. Mas sabe que o momento que a pessoa continua, eu acho que assim, tem que aguentar firme nos primeiros dias, meses, do que for, porque a hora que começa a ver o resultado, assim como no investimento, Legal. Aí a pessoa não quer parar, fala, poxa, tá dando resultado mesmo. Então vem aquele estímulo para continuar e querer mais. Perfeito. Não é? Acho que a pessoa tem que aguentar. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. É o processo, né? É um processo. É um processo. E assim, até o empreendimento, né? Então, o Sebrae fala do grau de maturidade das empresas, né? E eu falo que a carteira de investimento é a mesma coisa. Você começou a investir, você aprendeu ali, você nos primeiros dias você vai falar assim, nossa, mas a Cíntia agora pediu para eu olhar esse indicador. A Cíntia pediu para eu fazer isso aqui. A pessoa vai uma hora falar, não tô afim, enfim. Mas se ela suportar aquela situação, aquilo vira rotina para ela. Vira. O que eu estou buscando na minha parte de saúde é virar uma rotina. Hoje, na parte financeira, eu já tenho essa rotina. Né? Não foi ontem, não foi hoje, não foi 3 dias, 4 dias, uma semana. Levou tempo, anos, para eu criar essa rotina. Hoje, para mim, é normal. E é o que eu quero fazer com a saúde também. Então, eu digo isso para as pessoas. Investimento hoje, porque o tema que você colocou é fantástico pelo seguinte... A gente precisa sair, assim como o dinheiro está saindo do tradicional e está indo para o digital, os nossos investimentos, os nossos empreendimentos, eu sempre costumo dizer, né? A carteira de investimento é um empreendimento de investimento. Porque você faz ela com um propósito. Sim. Você constrói ela para algum propósito na tua vida. Se você está investindo, é por um objetivo. Exatamente. Você deseja alcançar algo. Exatamente. Então, assim, a gente precisa inovar ela também. A gente não pode deixar ela ociosa, arcaica. Por quê? Porque o tempo, eu costumo sempre dizer assim, né? Quando você lê livro, né, para a vida, né? O tempo responde, tudo isso. Quando você vai para o investimento, o tempo ele pode ser um grande amigo seu, como ele pode ser um inimigo. Por exemplo, eu tive uma oportunidade de fazer com um senhor assim, uma assessoria que daí, pela neta dele, veio até mim, né? E a gente estudou lá um investimento que ele fez e estava há 10 anos nesse investimento. E aí, no mesmo, nunca tinha mudado. E a gente fez todo o estudo, utilizando os indicadores vividos, né? E a gente fala muito de taxa de juros real, que quando a gente fala em taxa de juros ou melhor, taxa de rentabilidade real, é aquela que você pega a bruta, no caso a Selic, e tira a inflação. Não é só diminuir, porque tem uma fórmula de Fisher, mas você exclui a inflação. O que sobra é o real. Porém, o Brasil, na pandemia,
ele tinha uma taxa de juros ali em 2020 de 2%, uma Era inflação baixa. de 3,8%. Aham. Ou seja, né? Já quebrou um Não paradigma, tinha. né? Aham. Lembra do conservadorismo, não perde nada, sempre está Aham. seguro. Não corrigiu nem o poder de compra dele. Sim. Perdeu o poder de Ele compra naquele perdeu, período. desvalorizou o dinheiro dele ali Desvalorizou. na bolsa. Então, por que isso aconteceu? Porque ele colocou ali eu costumo sempre usar esse termo, é um termo só para as pessoas entenderem mesmo, mas ele ficou ali embaixo do cobertorzinho quente dele durante uma década, 10 anos. E o dinheiro, ele vai evoluindo, ele não para. E tem essa frase que eu acho ela muito prática mesmo, que o dinheiro não aceita desaforo, ela é muito prática mesmo. Ela é dia a dia. A gente já vê casos de várias pessoas que brincaram com dinheiro e acabaram, numa situação bem adversa, tendo que recomeçar. Então, por que é importante você sempre estar evoluindo? Aqueles padrões, que você está estudando agora no planejamento financeiro, que a nossa vida, e assim, eu não consigo enxergar outra coisa a não ser isso na nossa vida. Na nossa vida, a gente precisa de um bom planejamento financeiro, justamente a nossa conta doméstica. Quanto que a gente ganha, quanto que a gente gasta, se a gente está no 0 a 0, como a gente pode fazer para sobrar, se a gente está deficitário, de que maneira a gente pode ajustar as contas para sanar o endividamento, o deficitário e voltar a guardar. Mas se sobrou, nós vamos para o segundo ponto, gerir esse ativo, a gestão do ativo. Quais as opções que eu tenho? Quem sou eu? Que perfil de risco eu tenho? Que tempo que eu tenho para o meu dinheiro? Tá? Novamente o tempo, falando do tempo novamente. Que tempo que eu tenho para o meu dinheiro? E quando eu falo que o dinheiro ele pode ser vilão, no caso desse exemplo que eu dei, ele foi vilão. Mas, ou melhor dizendo, não o dinheiro, o tempo. Nesse caso que eu citei, o tempo foi vilão. Mas pega o tempo a longo prazo. Então, por exemplo, um perfil conservador que fala assim, Cíntia, eu nunca vou comprar nada de risco. Como é o caso desse cliente que eu falei. Perfeito. Ele não permite a carteira dele que, respeitando prazo e tempo, ele diversifica essa carteira para ela rentabilizar melhor, apresentar melhores resultados. De olho no que está acontecendo no mercado também. Sim, exatamente. Você falou muito bem, assim, o mercado não vai tendo novidades evoluindo, Mudanças. Ele parou. Num produto só, ele parou no tempo. Inclusive, falando de pandemia, foi algo muito atípico, né? E mexeu com a economia toda, mexeu com todo tipo de investimento, né? Então, por que nesse momento não olhar para a carteira e falar, olha, o que tem de oportunidade nesse momento difícil que a gente está vivendo? Exatamente. Eu estava vendo assim, logo ali depois que acabou a pandemia, o Paulo Guedes, que era o ministro na época, e ele falou assim, quem vai sofrer, quem sofre não vai sofrer, né? Quem sofre em períodos adversos como a pandemia são os investidores que estão posicionados somente no ativo. Seja um ativo de risco ou de não risco. Sim. Tá? Ou melhor dizendo, não risco não, né? De risco reduzido. Agora, quem é que diversifica a carteira, passa bem por qualquer adversidade. Sim. Por quê? Como você falou, ele está sempre atualizando o conhecimento dele econômico, político, e também está atualizando o quê? A carteira dele. Ele está fazendo ali o que a gente fala rebalanceamento de carteira. Então, esse é um ponto interessante. E quando eu volto no assunto do tempo, por que eu falo assim? A Cíntia hoje tem uma reserva que ela fez da vida dela, de dinheiro. E eu chego para a Cíntia e falo assim, Cíntia, todo esse dinheiro que você tem reservado, hoje a Cíntia tem a casa, tem o carro, tem a renda dela, que mantém ela. Esse dinheiro que você tem, Cíntia, você tem tempo para esse dinheiro? Ou seja, se eu perguntasse para você hoje, todo esse dinheiro que você acumulou, você acredita que se acontecer uma catástrofe com você amanhã, algo que é muito fora do que a sua rotina de ganhos de hoje, você acredita que você precisa de todo esse dinheiro? Aí você vai falar para mim assim, não, Cleverson, não, esse dinheiro não. Então, perfeito. Então, assim, você tem tempo para o seu dinheiro, não tem? Você vai usar ele quando? Eu pretendo comprar uma casa lá fora, daqui 10 anos, nos Estados Unidos, Canadá, em qualquer lugar. Quero que meu filho vá estudar, quero comprar uma fazenda, quero comprar diversos propósitos, né? Só que o propósito tem tempo. Quero parar de trabalhar com tantos anos e ter uma renda passiva. Tantos anos. Olha o tempo de novo. Então, quando você fala em tempo, se você respeita ele, Cíntia, você cria qualquer cenário para o teu futuro. Aí aquela história, você criou um cenário, eu tenho 25 anos, eu quero reduzir a minha jornada de trabalho. Em 25 anos? Perfeito, então você tem 25 anos para trabalhar. Nesse período, o que você vai fazer? Você vai fazer com que a sua carteira produza, gere ganhos para você. Quando você chegar lá, você tem essa reserva que você necessita. Mas como que você gera ganho se você fica... se você não se dedica a ela, se você fica sempre na mesma coisa, no mesmo investimento, você não abre para ouvir as pessoas
que estão falando de evolução de dinheiro, evolução em carteiras. Então, o tempo também pode ser o teu vilão. Então, no segundo parâmetro, a gente fala em gestão de investimento, gestão de ativos. O terceiro parâmetro é a aposentadoria, como você falou. As pessoas precisam criar hoje uma economia desde cedo, quanto mais jovem, melhor, um dinheiro que ele guarde ali. E quando eu falo aposentadoria, não tem que ser os planos especificamente, Sim. né? PGBL, VG previdenciários. Não. Criar realmente a reserva, Sim. sabe? Para lá no futuro, ele falar assim, olha, eu guardando isso aqui, eu projeto que daqui tantos anos, como você falou, eu consiga, além de ter um capital, uma casa, um carro, eu ainda gero uma renda, porque lá eu não vou trabalhar mais. Mas eu quero ter um bom investimento, uma carteira de investimento, eu quero ter uma casa, um carro, enfim, e ter ali uma renda, algum montante capital monetário que eu fiz, que eu consiga usufruir dele como renda, aposentadoria. E aí a gente tem a questão de segurança, que é seguro. Segurança em quê? Da nossa vida. Que é o risco da nossa vida, Risco da nossa vida a parte do e dos risco. patrimônios que a gente conquista. Sim. Então, por exemplo, hoje eu vejo assim, no Brasil tem outra... Olha a cultura de novo entrando no brasileiro, né? E não estou defendendo aqui, né? Não estou defendendo o vendedor de seguro de vida, não. Mas assim, o que é mais importante? O carro, a casa ou a nossa vida? Então, é óbvio que é a nossa vida. E aí, as pessoas a têm gente mais, faz o seguro para o carro. Comprou um carro, o que é a primeira coisa que você faz? Não sai da você loja, não sai, exatamente. E a nossa vida, né? E o seguro de vida também, além de proteger a tua vida, ele é um grande instrumento de sucessão patrimonial, porque não tem imposto, né? Você não tem tributação, enfim. Mas vamos lá. Aí a gente entra na segurança, né? Mais um pilar, segurança. Depois, o que nós preocupamos também? Com a parte de tributação. Sim. Por quê? Porque a tributação, se você não for estudar exatamente na carteira de produtos tua, quais produtos que você tem e qual é o regime de tributação deles, não adianta você ter uma grande rentabilidade e a tributação é alta. No final, aí a gente entra numa outra taxa, né? A gente falou da taxa real e agora tem a taxa real líquida. Que é o quê? A taxa que você ganhou, total que você ganhou, tirando a inflação e tirando o tributário, o imposto. E existem ferramentas, condições de você, por exemplo, tem pessoas que falam assim, ó, um cliente um dia chegou para mim e falou assim, só um exemplo claro, cara, eu tenho bastante LCI na minha PJ. Não é na tua PJ que você tem que ter LCI. Porque LCI na PJ você vai ser tributado. Tá? E na PF, na PF não, tem isenção. Sabe? Então, assim, esse tipo de situação. São tantos detalhes, né, Cleverson? Questão de prazo de investimento também, que para diferentes prazos tem o IR diferente, né? Perfeito, bem lembrado. A tabela regressiva, né? Exatamente. Às vezes a pessoa fala assim, isso acontecia muito, que você falou, Cíntia, com alguns clientes que tinham o hábito de aplicar em CDB. Sim. Aí, o que ele fazia? Existiam CDBs que eram mais... você quer um CDB de longo prazo? Por quê? Porque lá quando ele for resgatar... Ui, desculpa. Quando ele for resgatar, lá na frente, por exemplo, se ele pegar um CDB de 2 anos, bem o que você falou, a alíquota será diferente do que ele falar assim, deixa aí no CDB, daqui 4 meses ele resgata. Ele vai pagar a taxa cheia, a alíquota cheia. Isso interfere na rentabilidade dele. Né? E muitas vezes, ou ele não foi se informar, estudar, ou ele não pediu a orientação de uma assessoria. Eu já tive cliente de PJ que fala, tenho um capital aqui de giro, mas tá no banco, eu vou colocar um mês em CDB e depois eu tiro, porque eu vou usar. E aí, vamos calcular, porque vai pegar a alíquota mais alta do imposto de renda para o produto. Então, e muitas vezes as pessoas, como a gente estava falando, já não param para estudar sobre o investimento. Imagine se elas param para estudar sobre a tributação do investimento. Perfeito. Né? Perfeito. Que é mais difícil ainda a pessoa se preocupar e ter interesse por isso, porque é um pouco mais burocrático, né, Cleves? Com certeza. No Brasil tem muitos tipos de impostos. Com certeza. A gente não tem, não é muito. Né? É verdade, é verdade. Além de vários tipos de impostos, várias alíquotas. Então, assim, eu acho que é um segundo grau de dificuldade ali quando fala de investimentos. É verdade. E assim, é aquilo que eu costumo dizer, não faça sozinho, não precisa de você ficar preocupado com tantas alíquotas que tem. Chame o teu assessor, a tua assessora. Ele vai te apoiar, ele vai... É essa questão de, por exemplo, será que eu vou ter... Eu não estudei medicina, então como é que eu vou falar assim, Dr. Wagner, por que você pôs esse remédio em mim? Sabe? Então, assim, eu procuro entender. Para que é esse remédio, essa medicação? Aí ele vai me explicar. Porém, eu vou consultar, vou ler, realmente procede. Enfim, posso fazer tudo isso. Mas ele é o especialista que está o dia todo ali vendo as inovações na medicina.
E o profissional do mercado de investimento é isso também. Ele está ali olhando. E hoje, o que eu costumo dizer? É muito relacional. Então, você vê, o teu cliente, ele fica com você, tem a questão da concorrência também. Uhum. O assessor de investimento, que ele não se preocupa com os propósitos da evolução do cliente dele, você pode ver no mercado, os clientes naturalmente, eles viram no processo da desbancarização, que foi denominado com a chegada da assessoria de investimentos, que eles colocaram de lado esses assessores que estavam preocupados em muito mais. Vender o produto. Vender o produto, exatamente. É. Exatamente, vender o produto. E aí o assessor que se preocupa gera uma confiança. Então a Cíntia, ela não vai atender só aquela pessoa, vai atender a família, sabe? Gera aquele ciclo de relacionamento e de indicação. Por quê? Porque a Cíntia, ela se preocupou em, ao longo do prazo, com toda aquela ferramenta que ela tinha, gerar para ele um ganho melhor. Uhum. E estratégia também para pagar menos impostos, às vezes, né? Que é o que a gente estava falando. Mas, Cleves, eu sempre falo que o atendimento ao cliente, quando a gente fala de investimento, a gente precisa ter um interesse genuíno pela vida dele. Perfeito. Né? E a gente tem várias ferramentas para ajudá-lo. E a nossa missão mesmo, pegar e interessar. Mas o que... E, às vezes, as próprias pessoas, elas se... com base numa cultura ou no que a sociedade impõe do que deve ser visto como patrimônio, elas acabam seguindo estratégias do que elas escutam, mas aquilo não se encaixa para a vida delas. Exatamente. Para aquela pessoa, aquela estratégia não é a melhor opção. Né? Que nem quando fala, holding familiar, não sei o quê, mas é para todo mundo. Então, assim, eu acho que a nossa missão é muito exclusivo. Cada um tem uma vida, uma história, um objetivo com investimento, uma situação financeira. E a gente precisa olhar para cada um de forma diferente, que é o que a questão dos bancos que você estava trazendo acabava não conseguindo fazer, né? Exatamente. É bem como isso. se fosse uma receitinha de bolo, só replicava. É que o banco, na verdade, ele não era especializado neste produto, né? Ele tinha vários produtos para fazer, né? A abertura da conta, crédito, né? Um serviço específico. O investimento, dificilmente a pessoa ia ali no investimento e deixa eu parar tudo que eu estou fazendo e só ver a carteira de investimento da Cíntia. Sim. Então não era nem uma questão assim, tipo, era muito focada em poder atender da melhor maneira possível, mas não preocupada em fazer uma curadoria, como a gente falou aqui, um processo, com calma, com esse desenho. E a desbancarização deu essa chance ao investidor, às pessoas de uma maneira geral, né? Então, eu acho que isso foi muito produtivo para o mercado. E para encerrar aqui que eu falei dos 6 pilares para você do planejamento, então nós falamos do planejamento financeiro, da gestão de ativo quando sobrou recurso, da aposentadoria, segurança tributária, e o último já é a parte que a pessoa fala assim, estou chegando lá naquele momento de aposentar, não quero correr tantos riscos mais, vou fazer sucessão. Se bem que eu vejo assim, Cíntia, sucessão não pode ser pensada em fazer lá com 60, 65 anos. Ela já pode ter sido construída. Exatamente. Ir construindo. Quem ensinou isso para nós? Uma coisa chamada Covid-19. Né? Ensinou muito isso para a gente. Quantas vidas, infelizmente, foram perdidas e filhos, né? E era provedoras do lar essas vidas. E aí o que aconteceu? Os filhos, a esposa, a família não conseguia ter acesso a um patrimônio com o pai, ou até mesmo a mãe era provedora e o pai, né, que ficou, e os filhos não conseguiam ter acesso ao patrimônio da mãe, em virtude do quê? De não ter desenhado uma sucessão antes. Então, quando a gente fala em planejamento sucessório, quando a gente fala na sucessão, é muito importante entender, com um advogado especializado, de que maneira você pode, desde agora, cuidar. Por quê? Porque se hoje você tem uma casa, um bem, esse bem vai para o inventário. Aconteceu alguma coisa com você hoje, o herdeiro da Cíntia, ele vai depender de um inventário. E muitas vezes, o que acontece muito com o brasileiro? O brasileiro, ele tem o hábito de imobilizar patrimônio, capital, digamos, né? Valor, patrimônio não, capital. Ele tem muito hábito de imobilizar em patrimônio o capital dele. Daí, que imobilizar e deixar imóveis, né? Isso. E ele não deixa a liquidez. Sim. Ele não deixa a liquidez. O que é liquidez? Tem dinheiro em conta, disponível para você usar. Daí o que acontece muitas vezes? A pessoa vai lá, precisa entrar com o processo de inventário, vai gastar ali, né? A gente tem um ITCMD, acho que 4% se não mudou ainda no Paraná, e mais as custas honorárias do advogado. Então você já precisa, para começar um processo, de 14% aí. E se a família não tem esse dinheiro disponível, não consegue mexer, não consegue dar um passo à frente. Exatamente. Quando, se ele fizesse uma ferramenta de sucessão antes de... A família já está... Aconteceu aquilo, a família já tem um acesso ao patrimônio, ao bem que ele deixou, já tem um acesso.
Então, essa questão de acessibilidade, muitas vezes, as pessoas falam em sucessão lá na frente. E eu já costumo falar hoje para os clientes que eu atendo. Você já pensou como é que está a sua vida hoje, se caso você, como provedor, faltar no seu lar? Você já fez essa pergunta para você? Como é que fica a tua família? Não, tô novo, tô jovem e tal. Perfeito. Mas e um acidente, né? Não Mas pode eu preciso, acontecer. exatamente, tudo pode acontecer na vida. É. E eu preciso te falar, pense nisso, porque é importante. É importante você deixar algo desenhado, estruturado, para que depois aquelas pessoas que você ama não vão sofrer, né, para ter acessibilidade àquilo que você conquistou e que conquistaram junto com você, né? Filhos, esposa fazem parte ali da batalha de um provedor, no caso homem, ou da mulher também provedora. É a família, sempre teve junto. Então, assim, muitas vezes aquela pessoa que não esperava que acontecesse aquilo com ela, e eu tô falando assim, tá? Tem muitos precavidos também, tá? Não vamos generalizar. Que Eu digo já que cuidam desde já cuidam bem cedo. disso, tem precavidos mesmo, mas a maioria não faz. Então, assim, eu acho que a lição da Covid-19, da pandemia, Cíntia, fez com que as pessoas procurassem mais. Tanto é que, assim, ó, se você pega os vídeos no YouTube, por exemplo, de holding, como você falou, de planejamento sucessório, nossa, eles aumentaram a visualização, assim, muito, em fatores altos de multiplicação. Por quê? Porque as pessoas passaram a entender, ó, preciso entender isso aí, né? Então, de novo, lá no parênteses do nosso início do podcast, né? As pessoas precisam, sabe, sempre quando vem bater a dor, a necessidade sempre que elas fazem. A água bater na bunda, né? Você fala o vocabulário bem... Exatamente isso aí. Bem aberto mesmo, para aprender a nadar. Exatamente. E falando da sucessão, até o próprio seguro de vida que a gente estava falando, né? Como uma ferramenta, também pode ser uma boa opção nessa hora de abrir um inventário, porque o seguro de vida é um dinheiro que não entra para inventário, fica disponível para os herdeiros, né, para a família, e aí pode arcar com os custos usando esse dinheiro, certo? Exatamente, gente. Então, os benefícios dele, primeiro, como instrumento de sucessão excelente, tributação também, como a gente falou agora há pouco, não né? Tem a tributação. Não tem a tributação. Acessibilidade, porque os beneficiários da apólice recebem o recurso, né? Vão receber esse dinheiro, vão ter liquidez também. E é um grande instrumento de sucessão também, para você gerar liquidez para as pessoas. A grande situação, novamente, cultura, né? As pessoas não sabem disso. Não sabem. E as pessoas, muitas vezes, falam assim, para que fazer seguro? Eu não vou morrer amanhã. Eu não vou morrer, sabe? Até hoje ainda você escuta as pessoas falando, para que seguro, né? Para que você seguro? E tem mais um detalhe, por exemplo, eu não tenho filhos, não tenho descendentes ainda, mas eu tenho seguro de vida. Porque o seguro de vida, você inclui lá outros seguros, que não é só se você morrer, né? Então, assim, e se eu sofrer um acidente amanhã? E se eu tiver uma doença grave? E se acontecer alguma coisa que eu fique impossibilitada de trabalhar? Exatamente. Da onde que eu vou tirar a receita para viver? Vou ter que depender de alguém? Então, o seguro serve para isso também, né? Exatamente. De novo, a gente fazendo a analogia ao nosso dia a dia, né? O preventivo. Lembra que eu falei da medicina preventiva? Planejamento financeiro, usando instrumento de seguro como prevenção também. E outra coisa que é interessante a gente falar, né? Dentro desses itens que eu falei, tem tantas soluções do tradicional ainda e do digital. Mas o digital vem ganhando tanta força, Cíntia. Por quê? Porque a gente vê hoje as pessoas muito falando assim, mercado de ativo digital, Bitcoin. Porque ele está muito em pauta na mídia. Principalmente por causa do governo americano agora, falando de reserva de valor, né? Exatamente. O Bitcoin começou inicialmente, ele era um meio de pagamento. Mas assim, todo o desenho econômico, né, dele, tem o desenho tecnológico dele, onde dá total segurança nas transações via blockchain do Bitcoin, enfim. E o econômico dele, que é a geração da escassez. É onde você não tem um produto inflacionado, um ativo inflacionado, né? Resolve-se o problema da inflação com ele, a partir do momento que ele é reduzido na sua produção, na sua geração, né? Então, não a gente não tem aquela questão de uma autoridade monetária falar assim, vou imprimir hoje 200 Bitcoin, 300, não. Ele vai... protege, né? Então, exatamente. O investidor da inflação. Então, quando a gente olha para longo prazo, mais uma solução dentro do nosso planejamento financeiro, reserva de valor. Então, quando você fala para o seu cliente, Cleverson, você fala para o seu cliente comprar Bitcoin hoje e vender amanhã? Não. Eu falo assim, posicione-se. Crie uma carteira, né, de acordo com o seu perfil de risco, levando em consideração os fatores de diversificação. Você vai lá e faça o quê? Posicione-se em Bitcoin para o futuro. Reserva de valor. Tá? Reserva o valor para o futuro, para um projeto. Tá? Aí a gente entra em todos os campos, quase todos os campos
do planejamento financeiro. Dos 6 pontos que nós falamos, Sim, todos quase eles todos. a gente pode utilizar. Exatamente. Por quê? Porque o Bitcoin pode gerar uma renda, existem situações hoje que o Bitcoin pode gerar uma renda mensal e te ajudar no fluxo de caixa do planejamento financeiro. Certo, atual. Exatamente. Uhum. Na carteira de gestão de ativo, ele aumenta a sua carteira por propósito. O retorno, né, ao longo dos anos. Aposentadoria seria uma reserva de valor lá no futuro. Ele é um montante que pode te gerar o quê? A renda que você precisa quando diminuir a sua jornada de trabalho. Enfim, outros pontos interessantes de sucessão também. Eu posso hoje, através do Bitcoin, usar uma sucessão por carteiras. Né? Eu posso criar uma... Não, todo mundo pensa que o Bitcoin só está dentro das exchanges. Enfim, hoje eu vi uma reportagem, né, de um banco vendendo um ativo digital. Não, você pode pegar esse ativo, comprar, deixar numa carteira, numa wallet, fora desse sistema que eu falei, e você também fazer, ou você não quer que a família saiba, você pode fazer um testamento, deixar as senhas, as acessibilidades, ali as chaves de acesso, né? Dizendo a quantidade que você deixou e colocar no testamento também, Olha que é um só instrumento. que simples. Isso é muito bacana a gente falar sobre isso, porque as pessoas têm dúvida. Sim. Muitos clientes, muitas pessoas perguntam, mas e aí? E se eu morrer, como que fica o meu Bitcoin? Exatamente. O que vai acontecer? Como que vai entrar para inventário? Vai ter imposto? Como é que eu Então, deixo? olha que bacana. Na verdade, está sendo uma solução, né, Cleverson? E olha que bacana. Bacana isso. Porque assim, ó, por exemplo, muitas famílias, o pai vai lá e educa o filho. Tá aqui, ó. Eu peguei um Bitcoin e coloquei aqui nessa wallet, porque eu só ponho na exchange quando eu vou liquidar, converter ele, né? Então, assim, ó, tá aqui, filho, ó, tá aqui, esse aqui, se acontecer alguma coisa com o pai, né, com a mãe, tá aqui, tá? Sim. Acesso é esse, a senha é esse. Legal. Deixou ali tudo certo pro filho, o filho tá sabendo. Existem pais que podem fazer o quê? Eu não quero que meu filho saiba agora, porque ele é muito novo, né? Depois eu não sei se, né, ele vai casar, eu não quero que no futuro alguém pegue esse meu patrimônio e, né, e dissipe meu patrimônio em curto espaço de tempo, enfim, tem toda aquela preocupação da pessoa. Sim. Então, o que ela pode fazer, então? Ela pode criar um testamento, colocar nesse testamento que eu vou deixar o que tem no Bitcoin, a senha, para a tutora, né, para minha esposa, somente ela vai poder ter acessibilidade a essa senha, os filhos não vão ter, nesse primeiro momento ela gerencia, porque eles são pequenos. Ele pode fazer isso, atestar tudo isso. Que vai e deixar. Colocar as chaves ali. Por quê? Aí vamos para um operacional aqui. As exchanges, tudo tem seu ponto positivo e tem o seu ponto, que eu não digo nem negativo, seu ponto a observar. Certo. Estar atento. Então, por exemplo, um ponto bacana aqui da exchange. Aqui, você deixa o seu ativo, a exchange cuida para você, só que se você esquecer a chave privada, que é a da carteira, não tem problema nenhum. Você reinicializa a senha, você consegue, porque está na custódia da instituição. E só para explicar para o pessoal, às vezes quem está nos assistindo, né, o que é exchange, só para ver a diferença, o que é o wallet, o que é o exchange, Perfeito. Só para o pessoal sintonizar e entender a diferença de um para o outro, assim, na prática. Perfeito. A exchange, muitas pessoas falam que a exchange é uma corretora. Não, para a gente entender, corretora é aquela que pluga num balcão de bolsa e permite acessibilidade para a pessoa comprar e vender. Isso. A exchange é como se fosse um balcão, tá? O que é uma plataforma digital onde as pessoas podem comprar e vender os seus ativos digitais. Ou seja, ela tem uma conta ali. Exatamente, ela cria uma conta, um cadastro e ali ela compra e vende, né? A Bitcoin, as diversas, né, tokens, moedas, altcoins, enfim, tudo. Então ela compra o ativo e vende o ativo ali. Só que quando ela faz isso e muitas vezes ela compra, se posiciona e deixa ali sob a custódia daquela plataforma, daquela exchange, ela vai lá, avalia a exchange, né? Sem segurança ela deixou ali. O que acontece? As pessoas muitas vezes falam, não vou deixar ali que pode ser que aquela exchange tenha um problema e eu vou perder o ativo. Então, conheça bem a exchange, veja como funciona, como são as regras políticas daquela exchange, entenda bem. E o que você vai ganhar deixando na exchange? Qualquer situação de que você faleceu, veio a faltar, ou você esqueceu senhas, você tem acessibilidade. Por exemplo, no caso da exchange, tem um dinheiro lá, o inventário te dá acessibilidade. Certo. Então, enfim, não precisa você deixar um testamento atestando a senha nem nada. Só que quando você tira da exchange e vai para uma wallet, que é uma carteira, e as pessoas eles se sentem mais seguros na famosa cold wallet. O que é a cold wallet? Para a pessoa entender em casa. É um pendrive, é um pendrive. Né? É um pendrive, vai pendrive salvar ali. Puro ali. Você pega um pendrive ali, as pessoas chamam de ledger e tal, e você salva nele aquele seu ativo. E quando você for liquidar, você pluga para liquidar. Só que para fazer isso aqui, existem chaves de acessibilidade àquele ativo, porque é dinheiro, tem que ter segurança,
que são geralmente, não são as senhas tradicionais que nós temos no dia a dia aí, que a gente usa em bancos, enfim. É uma senha maior. Uhum. E essa senha você não pode esquecer. Senão acontece como algumas notícias que a gente já viu aí, né? Daí tem que deixar anotado em algum lugar. Daí você Exatamente. não pode perder a wallet. A wallet, você não pode que perder a cold wallet, só para a gente entender assim, o entendimento dela é assim de físico, né? É um hardware mesmo. Então a hot wallet é o software, para a gente entender. E a cold wallet é o hardware. Então assim, a pessoa não pode perder. Esses dias tinha uma matéria aí, tinha um rapaz procurando, o dele estava salvo no disquete. Exatamente. Ainda. Ele ficou anos procurando, porque tinha muitos bitcoins lá. Exatamente. E aí tem esse risco de Exatamente, perder tem isso, exatamente. numa mudança, ou sei lá. Exatamente. Então, sumiu. olha, aí que eu falo, né? A questão de alguém cuidar para você. Então, por exemplo, você fala assim, Cleverson, não quero aqui, né, digamos assim, influenciar ninguém, né, para fazer isso. Eu hoje tenho uma exchange de confiança, né, na qual eu trabalho nela, enfim. Porém, o que eu penso sempre, para o meu dia a dia de vida, eu prefiro que a exchange cuida. É o meu dia a dia de vida. Uhum. Porque eu sei que se eu colocar numa wallet, eu posso perder. Sim. Né? Na correria, às vezes você deixa em algum lugar, não acha. A responsabilidade é da pessoa, exclusivamente. Totalmente dela. Ela tá sozinha nessa. Totalmente não tem pra quem chorar, não, depois. Não tem. Então, assim, você viu agora com essas altas do Bitcoin, quantas pessoas que ficaram desesperadas que compraram Bitcoin lá no passado a um preço menor, ele cresceu e agora tinha pessoas que estavam milionárias. Sim, né? E não conseguia acessar. E não tinha acessibilidade. Então, assim, a responsabilidade totalmente dela. Então, é questão de perfil novamente, né? Você se conhecer, se identificar. Eu prefiro uma exchange, porque ali eu sei que eu vou ali, acesso a hora que eu quiser, faço as transações, enfim. Porém, são esses dois caminhos e cada um prefere de uma forma. Mas olha que legal, hoje o digital, ele faz toda a solução do tradicional. Porém, qual é a grande diferença? Agilidade, rapidez. Hoje, você consegue muitas vezes, na maioria das vezes, agilidade em transações que dentro de um banco, na maioria das vezes os bancos, né? Então a gente vê ainda assim TEDs que demoram para entrar. Sim. Né? A gente vê assim, o Pix foi uma evolução muito grande no mercado bancário brasileiro, no meu modo de ver. Porém, ainda assim, o que acontece? Aonde nós vamos evoluir de verdade? Com as blockchains. Né? Tem o Drex para sair, que é um blockchain onde vai estar sobre a governança do Banco Central, enfim. Mas nós vamos evoluir muito nisso. Por quê? Porque esse mercado, ele vem trazendo as soluções que o tradicional tinha, digamos assim, tem, porém, ele é muito mais rápido do tradicional. E olha que engraçado isso, né? A tecnologia é tão forte que muitas vezes as instituições financeiras, né, os bancos brasileiros, eles não imaginavam que essa tecnologia ia reduzir os custos deles também. O deles também. Certo? Então, assim, além de trazer agilidade para o público que usufrui, que precisa usar, vai trazer também para o provedor, aquele que leva o serviço. Que a agilidade também é tempo. Muitas vezes a agilidade não é só, né, poupa, economiza também transações, negócios. Meu Deus. E a segurança, né, Cleves? Acho que o terceiro ponto é mais segurança. Exatamente. Assim, ó, o que eu vejo hoje, né? Muitas pessoas falam assim, mas a gente sabe que hacker é hacker, uma hora ele pode entrar e fazer alguma coisa. Então, quando a gente fala segurança operacional do sistema, blockchain nunca foi invadida. Tá? Quando a gente fala assim, a blockchain do Bitcoin nunca foi invadida. Quando a gente fala assim também, mas a segurança do quê? Eu queria estar seguro para saber como que é essa transação do Bitcoin. Aí que eu falo, conheça, pratique, entenda. E aí vem uma pergunta de segurança mais global, tá, Cíntia? Eu acho que hoje, assim, o mercado digital, ele sofreu por alguns 5 anos ali, aquela questão, pode ser uma tendência no futuro. Ele já é muita realidade. Por quê? Porque você falou do governo, né? O governo, eu acho que sim, os Estados Unidos como uma referência, então o presidente toma uma decisão, aquilo globaliza a notícia, né? Sim. Mas vamos parar para analisar. Hoje, grandes bancos brasileiros compraram Bitcoin com reserva. Hoje tem uma medida, hoje existe um projeto de lei de um deputado aqui no Brasil para que o Tesouro Nacional Brasileiro também compre Bitcoin. Olha isso. Né, como reserva. Então, assim, tanto a parte soberana governamental quanto instituições
Eu vi você falando com o Nicolas Sack, existe hoje, naquele curso que ele fez do CCA, tem uma parceria com a QR Asset, tá? E eles têm fundos atrelados a ativos digitais. Sim. Então, fundos estão investindo. O maior fundo do planeta, a maior gestora de recursos do planeta, que é a BlackRock, ela lançou a primeira, né, o primeiro ETF de Bitcoin, ela lançou. Então, você vê assim, ó, grandes instituições financeiras, grandes organizações, governo, tá? Então, assim, não tem como a gente falar assim, pode ser uma tendência. Não, e aí eu sempre falo, né? Se governo, instituições, bancos, fundos estão fazendo reserva de valor em Bitcoin, por que a gente não vai fazer? Exatamente. Eu acho que a visão tá aí, já foi dada. E tem que aproveitar, né? Porque o tempo passa rápido. É oportunidade. E a produção dele reduz, né? Então, vai ficando cada vez mais difícil. Mais caro. Mais escasso e mais caro, exatamente. Ô, Cleverson, mas eu acho, falando dessa questão de reserva de valor, né? Investimento em Bitcoin para as pessoas, eu acho que a principal dúvida, e aí a gente precisa explicar isso, né? Qual é a intenção desse investimento como reserva de valor do Bitcoin, é a volatilidade. Boa. Por quê? Muitas pessoas, elas não conseguem lidar com a volatilidade. Então, o que a gente fala? Compra para deixar, pensando a longo prazo mesmo. E a pessoa tem que comprar e ficar com o coração tranquilo, porque vai cair algumas vezes. Vai ver um negativo ali, né, do valor. Então, eu acho que a principal resistência e medo, quando a gente fala de medo das pessoas, é isso também, é essa volatilidade. Saber lidar com isso, que é um ativo muito volátil. Perfeito. Eu tenho uma resposta boa para isso. Pelo seguinte, olha só. Voltamos aqui, tudo que a gente conversou hoje, né? Qual é o seu perfil quando você vai investir? Falamos isso. E falamos um ponto importante do tempo, né? Tempo vilão e tempo herói. Então, quando você olha para o Bitcoin como reserva de valor, você fala assim, poxa, eu quero reservar valor para quê? Para daqui 10 anos, 15 anos, lá na frente. É um ponto. Olha o histórico do Bitcoin. Muitas pessoas vão falar para mim, mas rentabilidade, ganho de capital passado não é certeza de futuro. Perfeito, mas mostra comportamentos. Comportamento. Tá? E o comportamento dele como reserva de valor, se você pegar ele nos 16 anos que ele existe, você vê claramente que ele é uma reserva de valor? Então, ele como instrumento numa carteira, que nós estamos falando de planejamento aqui, para longo prazo, ele faz muito sentido. Volatilidade é algo que quando você enxerga que você está buscando algo a longo prazo, é a mesma coisa de uma empresa. Quando você monta uma empresa, não tem lá, a gente estuda lá que tem o momento lá do retorno do investimento. Quem gosta de Shark Tank tem os... Faz o cálculo, né? Em quanto tempo vai retornar. Quanto que vai tornar, quanto que ele atinge o ponto de equilíbrio que eu começo a ganhar. Tem todos esses cálculos de indicadores, né? Tem empresas que têm lá o seu payback de 3 anos, 4 anos. Então, assim, a pessoa passa pelo processo de 3, 4 anos montando um negócio, um empreendimento, mas ele não passa na carteira de investimento. Porque ele olha lá, ficou negativo. Meu Deus, nossa, eu vou resgatar. Então, assim, não é assim, é propósito mesmo. Então, você tem um propósito de usar ele como reserva de valor, o tempo vai te tranquilizar quanto a isso. Porque você vai chegar naquela performance. Então, quando você passar lá 5, 6 meses negativo, você não vai esquentar, porque no outro ano ele vai crescer e vai resultar, né, dar resultados e receitas muito melhores. Porém, quando você não tem esse perfil, você tem o perfil da imediatice, aí você sofre. Por quê? Eu costumo sempre dizer assim, ó, a vida de um trade, ela não passa só pela técnica. Ele precisa muito psicológico. Muito. O emocional ali. Aí entra nas finanças comportamentais, né? É o comportamento. Totalmente. Porque assim, Cíntia, você para imaginar, se você não tem perfil para perder dinheiro, como ninguém tem, né? Ninguém gosta de perder. Ninguém. Mas assim, ó, se você não está pronto para aquilo, você imagina o tanto de oscilação, a volatilidade que você falou que existe? Existe uma volatilidade muito grande. E aí muitas vezes você quer comprar na baixa e vender na alta e você não acerta. Você comprou, caiu mais. Então, assim, eu particularmente digo assim, quando você entra num jogo desse, de tentar investir, usar o Bitcoin a curto prazo, cuidado. Cuidado porque, assim, você precisa ter muito conhecimento, e um psicológico muito bem preparado. E dedicar bastante tempo para acompanhar também, né, o movimento do mercado. Exatamente. Que daí já é mais um tempo, uma energia para desprender. E que muitas vezes quem entra não tem esse tempo. Tá? Nem tem. Agora, por exemplo, quando você deixa ele como reserva de valor, você está olhando lá na frente. Então, você não está preocupado. Eu tenho uns investidores que
eu fico impressionado a lucidez deles. Uhum. Então, por exemplo, o Bitcoin chegou lá na vitória do Trump a $107 mil, né? Uhum. E depois ele chegou aí esses dias a bater 68, se eu não estou enganado, tá? E nesse do 68, um cliente ligou para mim e falou assim, eu vou comprar mais um. Uhum. Sério? O senhor tá tudo tranquilo? Entendeu claramente o que está acontecendo? Não, por isso que eu quero comprar mais um. Porque eu não estou vendo entendeu agora. mesmo. Uhum. Eu não estou vendo para agora. Lá na frente. Eu quero lá na frente. Então, essas pessoas, elas estão realmente no propósito, de novo, a reserva de valor. Não, eu digo para você, hoje eu não consigo, pode ser que surja, que apareça, mas como uma reserva de valor, como propósito de longo prazo, eu não consigo ver um ativo, tanto no tradicional quanto no digital, que possa performar tão bem ao longo de um prazo, como reserva de valor nessa estratégia, como Bitcoin. Uhum. A gente ainda não tem uma avaliação de um outro ativo que pode fazer isso. Existem grandes ativos promissores, Uhum. né? Ativos aí de inteligência artificial, tem muita coisa promissora, Cíntia. Mas hoje, bem consolidado, que a gente vê claramente, não tem outro. Que a gente já viu a evolução e a consistência, Exatamente. né, durante os anos. Exatamente. E a gente fala, assim, da reserva de valor e fala de um Bitcoin, comprar, mas não necessariamente a pessoa precisa já se preocupar em comprar e ter um Bitcoin. Não. Até porque o valor dele já está bem alto, Exatamente. né? Então, é possível ir participando desse mercado e comprando frações, porque o Bitcoin já tem essa vantagem, né? Ele é fracionado. Excelente. Então, excelente. com Muito bem lembrado poucos isso. reais, a Exatamente. pessoa consegue. Então, é legal fazer, mas aí falar, mas eu vou investir um pouquinho por mês em Bitcoin, separar, de repente, uma reserva ali, né? Uma receitinha para isso. Mas e aí o mês que tiver muito alto? Só que a gente fala da média de mercado, Exatamente. né? Então, ir comprando Isso. um pouquinho todo mês. Faz o preço médio, né? Faz o preço médio Perfeito. depois, porque um mês você comprou na baixa, outro mês você comprou na Perfeito. alta. O importante é ter, porque a gente sabe que mesmo estando na alta, ainda vai estar mais baixo do que daqui a alguns anos. E é excelente o que você falou, porque assim, ó, quando você fala assim, a gente começou a nossa conversa de acessibilidade, né? Uhum. Citamos a ação da Vale de R$60. E a acessibilidade a esse ativo é muito grande também. Você pode comprar a fração dele, de acordo com o que o seu bolso pode, de acordo com o que a sua reserva de investimento pode, entendeu? Então, assim, é muito interessante o investidor pensar no quê, Cíntia? O início da nossa conversa. Como eu posso fazer? Uhum. Como? De que maneira? Depende o que de mim. Vou pegar um assessor. Depende o que desse assessor. E qual é o meu propósito, né? E aí vem o ponto interessante. Como que eu tenho que colocar em prática? Eu vou colocar em prática, eu vou fazer acontecer. Então, tá muito por isso. Respeite sempre você. Eu costumo sempre dizer, nunca você pode ultrapassar a barreira dos seus riscos. Porque daí, da parte financeira que você poderia enxergar grandes ganhos, entra a parte emocional, entra a parte psicológica. Então, nunca ultrapasse. Respeite isso. E eu digo respeito por quê? Por exemplo, eu tenho clientes e eu fui assim também. Hoje, a maior parte dos meus recursos eu passei para o digital. A maioria da minha carteira. Tem muito pouco no tradicional. Cleber, isso foi um processo de quanto tempo? 3 semanas, 4 semanas? Não. Processo de 3 anos. E eu fui respeitando esse processo. Por quê? Porque comecei lá com bem pequenininho. O que era aquele pequenininho? Aquele que eu poderia, se qualquer situação, até eu entender, dentro do meu grau de conhecimento e do meu perfil de risco, eu respeitei ele. Então, qualquer oscilação eu dormia tranquilo. Certo. Ponto. Poxa, eu posso passar mais um degrau. Posso dar mais um passo. Eu vinha, porque esse passo está me dando tranquilidade também. Posso subir mais um degrau de escada, mais um andar. Perfeito. Então, eu fui construindo, Cíntia. Esse até conforto. chegar. Exatamente. Né, então, eu digo para você, em todo esse período de 3 anos, eu nunca sofri. Eu nunca fiquei preocupado. E nesse período de 3 anos, eu nunca, para você ter uma ideia, eu nunca deixei de dormir, porque estava uma oscilação grande no mercado. Então, quando a gente fala nessa questão de nos respeitar em termos de perfil de risco, já é um ponto principal para a gente montar a nossa carteira. Principal. E volto a reforçar aqui, o tamanho da importância da pessoa procurar entender, estudar e fazer e ter o acompanhamento do assessor. E busque o assessor preparado. Você vai achar, você vai encontrar. Sim. Porque a gente vê os assessores que se dedicam a demonstrar claramente o que eles podem entregar, que eles podem auxiliar as pessoas, os investidores, cada dia investir melhor. E dentro de uma realidade, né, Cleverson? Porque tem que ter cuidado, infelizmente, com... A gente vai falar um pouquinho de regulamentação agora, eu acho que é legal, né, para finalizar esse assunto, mas que é muito bom, inclusive, para já
vir de encontro com muita coisa também ruim que existe no mercado, né? Porque assim como todo segmento, assim como no tradicional, algumas pessoas aproveitam a oportunidade também para aplicar alguns tipos de golpe, algumas situações que aí as pessoas ficam com raiva e acabam falando mal do tipo de investimento e não da onde elas investiram. Perfeito. Então também é um cuidado. E eu sei que você defende muito essa causa, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso, dessa regulamentação completa dos ativos digitais no Brasil, para o investidor ficar mais tranquilo também, né? Sentir mais essa segurança que você está trazendo. Perfeito. É assim, o que evoluiu muito, a gente teve uma primeira lei do marco regulatório, né? De legislação dos criptoativos, que foi a Lei 14.478 de 2022, né? Porém, essa lei, ela não deixou muito especificado os diversos ativos que existem, né? Nós temos ativos tokens de pagamento, tokens de segurança, cada um na sua funcionalidade, atendendo a uma demanda que existe hoje no tradicional, tá? Então, reserva de valor, um instrumento de pagamento, né? Como que eu posso fazer um pagamento utilizando um ativo digital, um token, enfim. O fato é que essa primeira legislação, Cíntia, ela se preocupou muito mais ainda com a questão de segurança do investidor. Então, as empresas que atuam com isso aí, tem compliance, vê a origem do dinheiro, fazem prevenção à lavagem de dinheiro. Esse foi o primeiro formato dela. Agora, está tramitando na Câmara Federal diversos, né, até o próprio Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, deve votar dia 22 lá um projeto de lei, aonde vai dar mais clareza ainda em termos de custódias de exchanges, como as exchanges têm que funcionar, o que elas têm que prestar de conta para as autoridades fiscalizadoras. Porque a gente fala assim, né? Todas as vezes que a gente fala do nosso mercado, as pessoas muito falam, quem que regulamenta? Quem que fiscaliza? Então, a atividade, ela é totalmente autorizada a acontecer, o ativo digital, não existe nenhuma irregularidade em transacionar os ativos digitais, tá? Em qualquer lugar do mundo. Não existe isso. O que nós procuramos aqui no Brasil é que a gente tem o hábito de falar quem que é o órgão regulador. Isso. Tá? Essas leis agora, elas vão dar clareza para isso. Então, a gente sabe que as exchanges vai ficar no braço do Banco Central. O que o Banco Central está fazendo agora? Um desenho para reconhecer, certificar essas exchanges, também para produzir mais segurança no quê? No fator segurança do quê? De estar acompanhando as atividades dela e estar prestando conta para o investidor e elas estarem prestando conta para o Banco Central, enfim. Nesse processo está evoluindo bastante esse ano. E além desses projetos que tramitam para deixar esse mercado ainda mais consistente, seguro, eu vejo o mercado muito seguro no ponto de vista tecnológico. Mas as pessoas querem a segurança da parte legislativa também. Tá? Então, isso está evoluindo bastante. E uma coisa que eu vejo também é que tem vários projetos de lei, tanto no Senado quanto na Câmara, preocupados exatamente nisso, em levar para as pessoas uma clareza para cada ativo, dos players, né, dessas instituições que operam esses ativos, as exchanges, até mesmo, né, outros tipos de transações que acontecem com carteiras de fundo, outros tipos de transações que acontecem com bancos usando uma terceira exchange para poder liquidar, bancos que ofertam, no caso, os ativos, que vendem os ativos, usa uma outra. Então, como que fica todo esse ciclo operacional? Essas leis vão dar clareza a isso. E algo interessante que vem acontecendo também é que existe um ativo que, com o Trump aí, ele ganhou muita força, né? Que é uma stablecoin, tá? Então, no dia 5 do 12 do ano passado, 2024, a gente teve a oportunidade, né, apresentando ao NewX como convidado, a participar da primeira audiência pública, né, do deputado Auro Ribeiro, para regulamentar, para criar uma regulamentação para stablecoin. Porque o que é uma stablecoin, Cíntia? Ela trouxe a esse mercado aquilo que você falou do Bitcoin, da volatilidade, era onde as pessoas criavam muito repúdio e medo para entrar no mercado. E a stablecoin, ela é um ativo que, ao ser lançado, ela está pareado em algum bem. As mais conhecidas são as fiduciárias. Então, as stablecoins que são emitidas pareadas ao dólar. O SDT, o SDC são as mais conhecidas. Mas também pode, fazer uma stablecoin, né, emitir um ativo atrelado ali a uma commodity, outros bens, pode ser feito também. As mais conhecidas, mais comuns, são essas, em moedas fiduciárias, no caso, o dólar. E o que elas são importantes para a nossa economia? Porque uma SDT, uma USDC, uma stablecoin hoje, ela, por ser pareada no dólar, primeiro, você
essa questão da volatilidade do Bitcoin, Já você elimina, consegue né? estabilizar aqui. Diminui. Exatamente. Porque vai ter uma Eliminar volatilidade não, bem eliminar não, porque o baixinha dólar é ali. volátil, né? É volátil, mas... Mas você estabiliza, É. tá? É um ponto interessante. E outra coisa importante também, ela é utilizada como meio de pagamento. Sim. Então, imagine os pagamentos internacionais usando um ativo. Hoje nós usamos, a única forma da gente fazer pagamentos internacionais hoje é através das instituições, né? Aquilo que eu costumo dizer, né? Não tem como você fazer um pagamento digital hoje. Uhum. Por quê? Porque você tem que fazer todo um processo, utilizando o câmbio de um banco, tudo. Aqui você pode, você fornece para um player importador, ou o exportador lá recebeu em USDT e quer liquidar em recurso, você pode dar essa liquidez. Então, olha que legal. O exportador recebeu em USDT ou USDC, quer liquidar em moeda do país dele. Olha a conversão. E também quer pagar. Uhum. Então, olha só, meio de pagamento muito ágil. Sem intermediário. Sem intermediário, prático. Então, o que nós ganhamos? Desburocratização, Uhum. agilidade no pagamento e redução de custos. Então, como não tem... demorou, acredito eu, para as autoridades monetárias, as autoridades legislativas, olharem para esse ativo, que é um ativo que potencializa a economia de um país, sabe? Não só do Brasil, como de outros. E o Trump tem falado muito lá nos Estados Unidos sobre stablecoins, sobre quanto ele acredita nesse ativo como meio de pagamento internacional. Então, assim, imaginemos nós agora, a stablecoin ela pode ter uma funcionalidade, Cíntia, como um Pix, só que um Pix internacional. Não, e cresceu muito a utilização dela na balança comercial brasileira, muito. Né? Nos últimos, acho que 2 anos, deu uma alta bem significativa. Bem significativa. E exatamente. no dia, eu tô vendo, esse dia eu tô atendendo um cliente e ele falou para mim, ele trabalha aqui com importação e exportação pequenas aqui na América do Sul mesmo. Ele falou assim, esses dias eu fui... ele comprar óleo, ele falou, eu fiz um pedido e aí falaram para eu pagar com uma moeda, que eu não tenho essa moeda, eu não sei o que é essa moeda, eu não sei como é que pagar, como que eu faço isso aqui, você não me ajuda? E eu fui ver, era o SDC, o SDT, na verdade, era o SDT. Ele estava dando dúvida, mas era o SDT que o fornecedor dele tinha falado. E ele falou, tá, mas como é que eu... Então, assim, a gente nem tá falando grande atacado, nem tá falando de grande empresa, mas já tá chegando também para os menores. Perfeito. Né? Eu dei o exemplo desses grandes, mas você não é só para os grandes, é para todos, não é só para os né? grandes, é para todos. E a acessibilidade, aquilo que eu falei, a acessibilidade que esse ativo vai dar. Então, sim, cabia realmente, e o Brasil merecia essa lei, essa agilidade, para quê? Primeiro, outro ponto interessante de lei. Eu sou muito favorável à lei porque, como você falou, traz segurança, regulamenta, mas as leis precisam, sim, não bloquear, não barrar, não impedir o crescimento tecnológico. Então, porque daí as pessoas também estão com esse medo. Tá, mas daí vai ter regulamentação e como é que vai ficar? Vai ficar tudo mais travado, mais burocrático? Mais taxas? Será? Eu vejo assim, ó, eu acredito assim, ó, não vejo muito taxas, tarifas. Eu vejo assim, ó, a essência dessas stablecoins é realmente elas trabalharem ali. Sim, o Banco Central pode até acompanhar elas, tudo bem, vai. Esse é o foco da legislação. O governo quer fazer isso para esse foco, para acompanhar. Mas elas não podem perder a funcionalidade delas, tá? Porque se você começa a criar muitas barreiras para uma tecnologia, ela perde todos esses pontos a essência, favoráveis, né? O porquê foi criado. Exatamente. E o que eu acredito, por isso que é um motivo de debate. Nessa primeira audiência pública foi debatido, existe um período também para se manifestar até a votação. Então, eu acredito que até lá a lei vai passar por ali uma curadoria, uma melhoria, que vai dar mais efetividade, com certeza. Ô, Cleverson, mas que orgulho, hein? Você fazendo parte. Você tem noção que você está fazendo parte ativamente dessa regulamentação? Eu fico, assim, Cíntia, eu fico muito feliz pelo seguinte, tá? É algo, assim, que me deixa, assim, lisonjeado. Primeiro, assim, ó, pela oportunidade, eu sempre sou grato, muito grato, né, para a UniWX, principalmente aí nas pessoas do Fábio, fundador da empresa, do Igor, pessoas, assim, que abriram as portas para eu entrar na empresa, confiaram em mim. E depois, eu fiquei muito feliz também por ser escolhido para estar lá. Né? Olha, você vai representar a gente. Fiquei muito feliz, lisonjeado com isso. Por quê? Porque quando eu entrei no mercado, eu entrei assim e me entreguei num propósito que você faz muito, que é a parte educacional, que é levar informação. E além dessa questão, assim, por exemplo, como que é bacana o quanto a gente evoluiu buscando regulamentação, levando informações às instituições, para quê? Não só para um benefício de uma empresa X, no caso só da Unil,
Não, do mercado. Do mercado, é um marco Porque, no mercado. exatamente, porque esse mercado, ele é promissor para o Brasil. Uhum. É para as pessoas, para o investidor, como você falou, para todos, o investidor do varejo, o atacadista, para todos, para todos. E quão prazeroso será quando a gente vê essas legislações aprovadas? Que vitória! Vai ser uma vitória muito grande. Vai. E realmente, o que eu fico feliz assim, ó, o que me deixa alegre, contente em cima dessa situação, primeiro é lógico fazer parte, mas saber que isso é uma luta que nós travamos todo dia, né? Uhum. Então, não somente eu, não somente ali o Fábio, o Igor, mas você, toda a estrutura que existe na empresa hoje, que busca levar essa informação, educar o mercado, né? Trazer o digital para a vida das pessoas aos poucos. É isso que eu É digo. um desafio grande diariamente. Exatamente. O que eu digo, todos aqui que estão com a gente na UniUX, eu vejo uma coisa bacana. A cada dia, as pessoas precisam colocar uma sementinha do digital, uma sementinha digital na vida das pessoas. Por quê? Porque o fruto vem. Então, você está aí há 3 anos, né? Eu também estou há 3 anos. Vamos pegar lá atrás e olhar agora, né? O quanto o mercado digital evoluiu, cresceu e se solidificou. E a Unil também, né? E as pessoas estão mais abertas também. Porque Perfeito. lá atrás, há 3 anos, as pessoas tinham, assim, até pavor de falar, tá? Via como algo muito distante ou incerto. Exatamente. Agora, não. Está acontecendo, é real. Não tem verdade. como voltar atrás. Perfeito. É uma realidade já. É verdade. Cleverson, eu quero só falar um pouquinho do teu livro, antes da Obrigado. gente encerrar. Esse é o livro do Cleverson, Mercado de Capitais. Um livro muito bom. Quando foi que você escreveu ele? 2013. Ele está na segunda edição. Tá na segunda edição. Uhum. Bem bacana. Esse livro, esse livro é para o investidor iniciante total, tá, Cíntia? Uhum. O que acontece? Agora, como ele contempla só o mercado tradicional, eu já estou desenhando, estou escrevendo um livro há um bom tempo já, que é o tema da nossa conversa de hoje. Vai se chamar do tradicional ao digital. Sério? Que eu espero terminar logo para poder publicar. Do tradicional ao digital, a evolução do dinheiro, né? Que vai Nossa, vai ser um então, espetáculo. assim, esse livro eu fiz lá em 2013, bem mais pro tradicional, e focado realmente naquele estudante, naquele iniciante. Certo. O que eu preciso saber, né, do mercado? Uhum. Que é o foco do livro. Aí, para quem quer começar a entender um pouquinho, né, que as pessoas até... A Chica, a jornalista aqui da Tarobá, ela sempre pergunta, por onde as pessoas começam estudando material? Aqui tá. Tem na Amazon, né, Fri? Tem na Amazon, tá disponível. Cleverson, eu quero te agradecer. Eu não queria mais parar de conversar com você. Obrigado. Você, assim, por isso que eu falei, gente, vocês viram no início que você me inspira, né? Obrigado, eu te admiro Cíntia. demais, porque além de você ter tanto conhecimento, experiência, né, de mercado, você tem tudo isso como missão, propósito, e essa parte, como você sempre fala, a educação, o conhecimento, ninguém vai te tirar. Exato. Então, dedique a isso, independente do que acontecer com o mercado, com o investimento, com tudo na vida, você tem um conhecimento. E com conhecimento vai longe, né? Chega sem longe. dúvida. Sem dúvida. Você é um assim, exemplo disso. Obrigado, Cíntia. Obrigado mesmo pelo convite, pelo carinho de sempre. Sabe o que mais vale para uma pessoa quando ela se propõe a levantar uma bandeira da educação? Quando ela vê propagadores. Né? E assim, eu vejo hoje o que você faz, né? Lá no passado, quando eu falei assim, olha, pessoal, planejamento financeiro, assessoria do tradicional, vai valer muito para a gente conquistar, ser desbravador no digital, que eu falava isso. E você hoje faz isso com muita perfeição, sabe? Então, assim, eu vejo assim, o seu trabalho no dia a dia, que eu consigo acompanhar e ver, e eu vejo a sua preocupação com o conteúdo, né? Vide esse podcast, vídeo que você faz nas suas redes sociais, assim. Então, assim, eu fico muito feliz também pelo que você está produzindo. E quanto ao conhecimento, aquilo que eu costumo brincar, né? Eu sempre brincava bastante quando eu dava aula presencial, assim, na sala de aula com meus alunos, né? Eu dizia para eles o seguinte, hoje, se você for sair de uma empresa, for demitido, quando passar lá na empresa, lá no RH, né? Eles vão falar assim, viu, eu preciso abrir teu cérebro e tirar o conhecimento de dentro dele. Porque é nós que temos treinamento. Quando você faz qualquer tipo de treinamento, que você fala assim, por que eu vou fazer isso aí? Mas quando você faz, você sai diferente. Mesmo se antes falar assim, isso não me serve. Conhecimento é o maior patrimônio que as pessoas podem ter.
a maior riqueza. Uhum. Muitos procuram riqueza em dinheiro, Sim. né? Mas É é isso. procurar riqueza em conhecimento e na parte de, como eu falei, né? Não é só conhecer também, é conhecer e praticar, né? Uhum. Mas quando você tem a busca pelo conhecimento e faz a atualização do seu conhecimento constantemente, eu tenho certeza que você entra em qualquer lugar da sua vida, em qualquer profissão, as portas sempre estarão abertas. Assim que eu venci na vida. Eu venci na vida pela educação. Não, Por você isso é que eu sou exemplo por isso que eu sou um real. defensor. Aham. Aham. E a minha entrada, o planejamento financeiro que eu sigo foi você que trouxe para minha vida. Que eu Obrigado. implanto hoje foi Obrigado. por você mesmo. Você que trouxe isso para minha vida. E aí eu comecei a estudar e aplicar. E eu acho que esse é o caminho para as pessoas que querem ter uma vida financeira mais tranquila. Que daí reflete no restante, né? A gente fala a vida Exatamente. financeira mais tranquila porque é a vida como um todo mesmo que ela Perfeito. traz segurança e independência e também tranquilidade, né? Muito Querido, obrigado. muito obrigada. Nossa, obrigado mesmo, Cintia. Foi muito boa a conversa. Pessoal, obrigada por terem acompanhado, terem ficado até aqui. Espero que vocês levem essa mensagem do planejamento financeiro para a vida de vocês e coloquem realmente em prática. Espero vocês toda segunda-feira às 14 horas no site da Tarobá. E o próximo assunto é super interessante também. Eu sei que a gente tem bastante pessoas que atuam na área do agronegócio. E o próximo tema é o agronegócio, tendências e oportunidades. Então, espero vocês no próximo episódio.